Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora da Universidade do Minho, Esmeraldina Veloso. Ela é professora auxiliar do Departamento de Ciências Sociais da Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho, do campus de Igualtar, em Braga, Portugal. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela entrevista. Está em Natal, como é que está? Gostando da cidade? É muito bonito. Eu acho que vocês vivem numa zona do mundo muito bonita e estou a gostar muito. Muito obrigada por estar aqui. A professora veio para a conferência, não é, professora? Sim. Para uma conferência sobre educação no campus central aqui do Instituto e também é motivo pelo qual a gente vai discutir o assunto que é as políticas públicas para a terceira idade e o caso também das universidades nessa modalidade de ensino em Portugal. Mas, professora, o nosso programa a gente sempre faz uma pergunta inicial que eu acho que é importantíssimo até para situar os alunos e a sua trajetória de investigação. Como é que foi esse seu estudo até o doutoramento e o ingresso como professora da UMinho? Eu comecei em 80 a tirar, lá em Portugal chamamos licenciatura, que eu não sei como é que vocês falam esse grau. Licenciatura nível superior. Aqui a gente faz uma diferença. Licenciatura são os cursos para lecionar, ensinar, graduação. Mas lá é junto, lá, licenciatura. Exatamente. É só licenciatura. É só licenciatura. Em Política Social. E depois trabalhei em Lisboa, foi em Lisboa que eu tirei, e comecei a trabalhar no final desse curso numa organização muito importante na área de intervenção social em Portugal e em Lisboa, que é a Santa Casa da Misericórdia. Estive lá durante 11 anos, entretanto também ingressei no mestrado em Sociologia. Na UMinho já não? Não. É lá também na universidade, que agora é a Universidade de Lisboa. Antigamente era a Universidade Técnica de Lisboa, que eu pertencia, que fiz a tal licenciatura e comecei o mestrado, e fiz o mestrado. Mas a meio do mestrado eu concorri para a Universidade do Minho, foi em 1991, e que estou lá até agora. E pronto, e a partir daí foi continuar o mestrado e depois fiz um doutoramento na Universidade do Minho, que eu concluí em 2005. Então já foi uma experiência inicial para um pouco desse seu objeto de estudo que a gente vai falar hoje, não é, professora? Exatamente, sim. Quais são as disciplinas e o seu dia a dia na UMinho? Como é que... Na UMinho. As unidades curriculares, como nós chamamos agora lá, já mudou também, de vez em quando muda-se de nomenclatura. No meu caso é Sociologia da Educação, Políticas Educativas, metodologia, depois também vamos variando, mas é mais ou menos nessas áreas. Professora, aqui a gente chama grupo de pesquisa, tem uma série de outros temas, né? Ou tópicos de estudo, vem linha, mas como é que funciona o Centro de Investigação da Universidade do Minho? Quais são as pesquisas, orientações? Tem vários grupos de pesquisa, com vários objetos de estudo. No nosso caso, nós agora estamos no nosso departamento, estamos a desenvolver um grupo de pesquisa centrado num tema muito geral que tem a ver com o papel do Estado na educação e as novas configurações no campo educativo. Mas nós dividimos em dois grandes grupos, um mais na área da organização escolar e administração escolar e outro mais ligada para a sociologia e para as políticas educativas. Eu estou nessa área e então estamos a analisar várias coisas. É um projeto algo até ambicioso e às vezes difícil de articular, que é a questão da educação formal e não formal, portanto da escola e de outros contextos fora da escola, contextos educativos, e as diferentes políticas educativas e vermos configurações do papel do Estado e em todas as instituições. Que tipo de pesquisas a gente poderia citar, então, da educação não formal? Saberes da cultura, extra-universidade, extra-acadêmico? Neste caso, por exemplo, vou dar um exemplo, a relação entre aquilo que era supostamente ser da escola, o ensinar,
E o que era antes das outras instituições fora da escola, como, não sei, vocês aqui também devem ter ATLs e para articular e ver que projetos aqui, nessas instituições particulares, que eles estão a desenvolver no âmbito da formação, do ensino profissional, do apoio escolar e as diferentes orientações políticas que têm havido e que têm mudado o papel destas instituições e da relação entre eles. Por exemplo, a questão do ensino da música lá em Portugal às vezes está ligado, mais centrado a instituições particulares, e mesmo essas instituições particulares muitas vezes têm também apoio do Estado. E, portanto, é questão da articulação entre o público e o privado. E ver qual... Então seriam outras escolas, mas com esse mesmo modelo. Exatamente, outras instituições e outras instituições, sem ser escola, bibliotecas, às vezes até empresas. Portanto, a questão da educação agora já não é só centrada na escola, está disseminada pelas outras entidades, se quiser, assim, outras organizações. É isso que nós estamos a tentar... A compreensão da formação humana como... Exatamente, Fora da escola, desde a infância, e da articulação, com outras instituições também. E um dos temas, na realidade, o tema central da nossa entrevista, e é esse tema que a gente vai entrar agora, que é sobre a sua conferência, né, que foi dada no mês de dezembro do ano passado, as políticas públicas para a terceira idade e as universidades senhores, né, em Portugal. Seriam universidades da terceira idade. Da terceira idade, sim, que agora estão a mudar o nome. Algumas delas agora usam essa terminologia, outras passam para universidades de tempo livre ou universidades de todas as idades. Portanto, há agora uma mudança também, há alguns anos se vem verificando a mudança do nome, deixando a Universidade de Terceira Idade para esses diferentes nomes, que eles agora, designações. Aqui no Brasil a gente usa, tem termo politicamente correto, né? Já usou a melhor idade, a terceira idade, lá também a terceira idade se chama. É engraçado porque é a terceira idade, outras vezes são as pessoas maiores, outras vezes as pessoas idosas, realmente é difícil muitas vezes. Está a tocar num ponto interessante, que é como é que vamos chamar as pessoas mais velhas. Idosos não, porque as pessoas não se identificam e pessoas idosas também não gostam, adultos idosos alguns também não gostam. Portanto, acho que é uma terminologia muito complicada, não é? Para se adequar a um termo, exatamente. Né? Eu estou-me a lembrar... Eu de vez em quando vou à França e tenho algum contacto com a realidade francesa e acho interessante como é que eles resolveram esse problema de como é que vamos chamar as pessoas mais velhas. E foram as pessoas mais velhas, e curiosamente, na realidade francesa é um bocadinho diferente da realidade portuguesa neste aspecto. Quando nós vamos a congressos, normalmente em Portugal são as pessoas, os chamados cientistas, não é? As pessoas que estudam estas matérias, que participam nos congressos. Em França, curiosamente, as pessoas mais velhas têm uma dinâmica associativa extremamente forte e eles são convidados e têm uma palavra a dizer nesses congressos. E é interessante que eu tive a experiência, quer em congressos em França, quer escrever trabalhos e trabalhar com alguns colegas franceses, que eu estava habituada a escrever em Portugal e em inglês, que era adultos e idosos, e eles avisaram, isso não vai passar em França. E eu fiquei, não passa porquê? Porque as pessoas mais velhas não vão aceitar isso. E eles só aceitam se tu utilizares esta expressão, adultos que estão a envelhecer. Portanto, em português fica assim muito longo, mas em francês é adulte vieillissant, é fácil, não é? E, portanto, essa expressão eles gostam. O som fica bem. E é interessante que ainda há 3 semanas estive em França num congresso, estava lá uma senhora que eu até travei amizade com ela, com 90 anos, a Jacqueline, e eu estava a falar e chamei a adulte vieillissant. E ela no final disse-me assim, é como eu gosto mesmo. E mais uma vez se confirmou isso. Portanto, essa questão é interessante. Em França eles já resolveram porque eles próprios, os mais velhos, determinam que é assim. Em Portugal, a questão de identidade, né, também? Identidade, porque eles não gostam nem de terceira idade, nem de pessoas idosas, nem acham que isso não tem nada a ver com eles. Adultos que estão a envelhecer. Pronto, e é isso que eles querem. Em Portugal, somos nós que
estamos a estudar, e mesmo os ingleses, que nós adotamos muito, e eu assumo isso, adoto muito essa expressão de adultos e idosos, porque tem a ver muito com aquilo que se passa no mundo anglo-saxónico, não é? E, portanto, é isso que... E lá em Portugal, realmente, não há essa dinâmica associativa para os mais velhos. E, portanto, eles não têm uma palavra a dizer ainda muito forte como em França, não é? Então, portanto, é só essa questão dá para uma conferência. É só a discussão do termo. Da identificação, da né, identificação. De como não é fácil. Se veem ou não representados a partir da chancela de um termo, né? Exatamente. Professora, como é que essas universidades existem, né? São várias, desde quando? Em Portugal? Sim, em Portugal. Em Portugal há essas universidades de terceira idade, como elas começaram a ser chamadas, desde 1978. Portanto, a primeira surgiu em 1978 em Lisboa e ela foi muito influenciada pela pessoa que, no fundo, pensou as universidades no mundo, que foi o professor de Direito Internacional, como sabe, da Universidade de Toulouse. E ele esteve presente num seminário que organizaram em Lisboa, exatamente para pensarem e definirem os objetivos e a organização da Universidade da Terceira Idade em Lisboa, essa primeira. Até 2000 houve muito poucas universidades em Portugal, portanto essa foi a primeira, em 78, com influência muito de França, embora com características diferentes. E depois, até 2000, foram muito poucas, 26, 27, por aí. A partir de 2000, há um grande desenvolvimento dessas universidades. Agora existem em todo o lado. Portanto, são muitas, mais de 200, não é? Mais de 200. Em Portugal é muito, se calhar para aqui não era muito. A dimensão do país... Territorial, né? Exatamente. Portanto, agora, mesmo as povoações mais pequenas, porque antigamente era um fenómeno, as universidades de terceira idade eram um fenómeno essencialmente urbano e litoral, não é? Portanto, nós temos a nossa costa e, portanto, era muito à volta da costa, nas cidades. E agora não. Agora já no interior, em cidades mais pequenas, em vilas mais pequenas, já há uma disseminação muito grande. Mas isso tem algum reflexo da questão demográfica mesmo? De que nas margens a gente tem um número de idosos? Também tem a ver com isso. Embora também no interior do país haja principalmente idosos, não é? Mas são idosos muito mais iletrados, muito mais pobres, portanto as condições de vida também são diferentes no meio rural e interior, não é? Estamos a falar de condições diferentes e de idosos diferentes, realidades socioeconómicas diferentes e culturais também diferentes. Como é que foram sendo construídas essas universidades, né? Você já disse que a questão histórica, o governo ele tem um trabalho de incentivo, são universidades do próprio Estado, como é que funciona esse tipo de oferta? Em Portugal, o Estado não apoia nada. São essencialmente universidades, quer dizer, eram no início universidades promovidas por associações e era curioso porque nessa altura, até 2000, eram associações em que participavam muitas pessoas idosas, portanto muitos reformados, muitas pessoas mais velhas e muitos deles assumiram o cargo de responsáveis pelas universidades de terceira idade. Portanto eles tinham um papel muito dinâmico na promoção, no desenvolvimento, na implantação, na construção, se quiser, desse projeto da Universidade da Terceira Idade. Portanto eram associações privadas, sem apoio do Estado. E como é que eles sobreviviam? Sobreviviam através das cotizações das pessoas que frequentavam as aulas ou as atividades educativas e culturais e eles também faziam algumas parcerias com algumas empresas que davam algum material ou algumas organizações locais que lhes cediam algumas instalações para eles desenvolverem as suas atividades e terem instalações para desenvolverem. A partir de 2000 a coisa muda um bocadinho, porque começam a surgir estas universidades
através de outras parcerias diferentes, como câmaras, os rotários. Não sei se vocês aqui no Brasil têm os rotários. É um movimento internacional de pessoas, voluntários. O Rotary. O Rotary, exatamente. Rotary temos aqui. Eles também têm muitas essas iniciativas ligadas às universidades de terceira idade. E, portanto, nós temos aqui uma variedade de promotores, se quiser já. Do Estado, quer dizer, o poder local, através das câmaras, não é? E juntas de freguesia também, portanto já temos aqui mais gente aqui a promover essas instituições. As Santas Casas da Misericórdia, não sei se aqui em Portugal há a Santa Casa da Misericórdia, que é uma instituição também privada. Que no Brasil também existe. Também existe. Pronto, e lá em Portugal eles também promovem, em alguns casos, e às vezes até há parcerias entre Santas Casas, câmaras, portanto, às vezes essas mesmas organizações articulam-se entre si para desenvolverem essas universidades. E, curiosamente, em Portugal, a partir de 2006, surgiu um outro promotor diferente. E aí é que somos mesmo diferentes de França, que são os estabelecimentos de ensino superior, portanto, as universidades mesmo, digamos assim. Agora já até 2006 não havia, a partir de 2006 começou a haver, e aí eles têm vários nomes, universidades de terceira idade, acho que há só uma que se chama assim, ou como é que se chamam? Curso de formação para maiores, e aí há várias modalidades, ou é mesmo cursos dirigidos especificamente para os mais velhos, ou então há a possibilidade, em alguns casos, de eles frequentarem as aulas juntamente com os jovens. No Brasil a gente tem o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Seria uma modalidade assim também? Pois, não? Como eu não conheço a vossa realidade, não quero avançar a dizer que é. Tá. Peço desculpa, não é? Nessas coisas sou um bocadinho cautelosa. Mas talvez, não sei. Talvez seja. É porque eu não sei se eu não sei, peço desculpa, eu não sei se esses programas que me está a falar entre jovens e adultos, se esses adultos engloba também os adultos na vida ativa, ou seja, adultos mais jovens. Sim. Não sei, aí em Portugal. Incluem também. Aqui é essencialmente adultos reformados, adultos idosos. Adultos idosos. É. Mas dentro dessa oferta de cursos, você diz das universidades, por exemplo, o EJA é uma educação anterior à própria universidade, entendeu? É uma educação que vai formar para que depois ele possa ter acesso ao ensino técnico, tecnológico, à própria universidade. E aí termina sendo junto, jovens, adultos e a terceira idade também. Mas que tipo de cursos são ofertados a partir dessa formação, desde a anterior até a implantação das universidades? Está a falar da oferta ligada às universidades, aos estabelecimentos de ensino superior? Sim. Antes existiam outros tipos de cursos e com as universidades passou a ser de ensino superior, não é isso? Exatamente. Então, que tipo de curso existe? Até 2006, as universidades de terceira idade eram essencialmente promovidas por associações e elas desenvolveram um esquema de funcionamento, se quiser, ou funcionavam muito como se fosse uma escola. Tinham, como eles chamavam, atividades curriculares, tinham aulas com os professores e depois também tinham atividade, e aí abrangiam uma série de áreas científicas ou disciplinares, as diferentes línguas. Portanto, na área das ciências também, muitas ciências sociais, ciências naturais, a história, a economia, a literatura, portanto, há aí uma diversidade de ofertas, muitas. Artes, pintura, essas sim, coisas. Sim, isso é o que eles chamam atividades mais manuais, não é? Artes decorativas, portanto, aí há uma diversidade, a música, o desporto, e depois também outras atividades extracurriculares, como eles chamam, que pode ser conferências, palestras, e depois também os dinâmicas passeios. De grupo também, não é? Exatamente. Festas, passeios. Pronto. E para a superior? As universidades de terceira idade ligadas ao ensino superior, eles também funcionam parecido, portanto têm também essas unidades curriculares ou disciplinas, não é?
dirigidas só para os mais velhos, ou então uma mistura entre os jovens e os mais velhos. Portanto, aí é um bocadinho diferente, talvez. A questão demográfica, né? Não Sim. só de Portugal, mas da Europa em geral. Né? E É um susto. é um susto. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, né? É. E esses cursos, eles têm a finalidade de reintegrar o próprio mercado produtivo ou tem de também fazer com que essa parcela da sociedade continue ativa de alguma forma, mesmo que ainda não seja no mercado de trabalho, mas seja para o estudo. Né? Qual é Em relação às pessoas mais velhas, Isso, não é? às pessoas mais velhas. Por acaso está a colocar uma questão importante, porque, como sabe, ao nível das políticas europeias, a partir de 2006, peço desculpa, de 2000, que nós chamamos a Estratégia de Lisboa, foi o Conselho Europeu de Lisboa, que determinou aquilo que nós chamamos de Estratégia de Lisboa, que é fazer com que o espaço europeu seja um espaço economicamente desenvolvido e competitivo, portanto, fazer, no fundo, face aos Estados Unidos. Portanto, a Europa quer se constituir como um espaço extremamente competitivo em termos económicos. E, portanto, a partir daí depois há várias estratégias, se quiser, e certas orientações políticas em várias ordens, concretamente para uma, que se chama a Estratégia de Envelhecimento Ativo. E aqui é um bocadinho o envelhecimento ativo a nível da União Europeia, é um bocado diferente daquilo que foi preconizado e defendido pela Organização Mundial de Saúde e pela Assembleia Mundial do Envelhecimento, em Madrid. Porque aqui o envelhecimento ativo na União Europeia implica várias coisas, e uma delas é a idade da reforma ser cada vez maior, portanto o acesso à reforma continua a ser mais distante, nós temos de trabalhar cada vez mais, e temos que permanecer mais tempo no trabalho. Isso tem uma articulação importante com o quê? Exatamente com a questão da educação. E há várias orientações dentro da estratégia do envelhecimento ativo europeu em que preconizam e defendem que haja programas que permitam que as pessoas mais velhas continuem no mercado de trabalho, mas tenham acesso à formação e a programas de educação. O que se passa ao nível das universidades de cheia idade não é bem isso. É uma outra coisa. Ainda não estamos a viver muito essa questão das pessoas ficarem ainda no mercado de trabalho, ainda estamos a começar aí. Então, a dar a oportunidade às pessoas que já estão na reforma a permanecerem ativos, ou seja, que tenham alguma atividade intelectual, física, que lhes permita retardar os efeitos do envelhecimento e também que lhes permita integrar a sociedade em termos sociais e que continuem a ser participativos na sociedade. Portanto, um dos grandes objetivos destas universidades é permitir que as pessoas continuem a sair de casa, porque para muitas pessoas que deixaram de trabalhar, eles perdem muito as redes de sociabilidade, porque as suas redes de sociabilidade eram os colegas de trabalho, não é? E o que acontece quando há a questão da reforma, há uma ruptura aqui com o mundo do trabalho, e as pessoas ficam fechadas em casa e há alguns problemas de depressões e agrava o problema de saúde, sistema de saúde. Exatamente, pronto. E o que acontece é, exatamente, tentam que as universidades, e é verdade, até mesmo o meu estudo referiu isso, que eles permitem o reforço dessas redes de sociabilidade e de amizade entre as pessoas, não é? E isso é importante. Agora, é curioso, porque a primeira Universidade da Cheia Idade tinha exatamente, em 73, em França, em Toulouse, esse objetivo de estudar a relação e o impacto na vida dos idosos e na sua saúde em retardar os efeitos do envelhecimento através dessas atividades. E isso às vezes é um bocado complicado, porque há estudos que reforçam essa tese de que mais atividade intelectual e física na pessoa mais velha vai retardar os efeitos do envelhecimento, mas há outros estudos que dizem que não tem assim grande impacto. Olha, nestas coisas, as coisas às vezes são um bocadinho ambíguas. São. Às vezes paradoxais também, né? É verdade. Professor, o nosso programa está terminando, mas eu vou fazer uma última pergunta. Quais são os próximos objetivos de pesquisas para esse cenário que a gente já vem discutindo, dessa realidade da educação na Europa?
um dos objetos de pesquisa tem a ver com a própria concepção de educação. Que educação é que pretendemos ou que se pretende para as pessoas mais velhas? Se é uma educação que é só para ocupar o tempo e tentar retardar alguns efeitos do envelhecimento, ou é uma educação que pretende ir mais além e ser uma educação muito no sentido de Paulo Freire, uma educação emancipatória que permita que a pessoa mais velha compreenda o mundo e as situações de marginalidade que se vive e que ele próprio às vezes vive, nem todos, não é? Porque nem todos pertencem à mesma classe social e nem todos têm as mesmas oportunidades. A margem, né? No caso, a margem. Exatamente. E, portanto, uma das questões que continua em cima da mesa é exatamente discutir essa questão sobre a educação. Que educação é que se pretende e que se pode ter? Outra questão também que é, eu só estou centrada na questão da educação, não é? Porque é a minha área. Sim. Depois há outras, a questão do envelhecimento, há muita coisa. Económicas, sim, há muita sociais. questão. Outra questão pertinente que tem a ver com a questão que me colocou há bocadinho, que tem a ver com as pessoas mais velhas vão continuar cada vez mais no mercado de trabalho e nessa perspectiva que formações e que educação é que as pessoas podem ter acesso e que seria importante para eles se manterem atualizados e integrados no mercado de trabalho. Porque às vezes há estudos que dizem que as pessoas mais velhas no mercado de trabalho, muitas vezes elas próprias também são objeto de marginalização porque não são integradas em programas de formação. E, portanto, isso também é uma outra questão que se coloca. Bom, há muitas, não é? Portanto, só estou a sinalizar algumas questões. Mas, por um lado, tem toda uma experiência de vida, né? Que exatamente. Poderia ser utilizado. Que às vezes para a juventude falta, né? Tem a força do trabalho, mas a experiência de encarar os desafios conta muito. Professora, agradeço pela entrevista de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostei muito também. Já faço convite para outra oportunidade. Ok, sabe? com certeza. Certo? Ok, obrigada. E você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O programa está terminando, mas você pode acompanhar a Educação em Pauta todos os sábados, às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário. Eu te vejo na próxima semana. Até lá. Tchau.